Então, meus queridos, vamos aqui a mais um bloco, tá? Então, nesse bloco aqui, gente, a gente vai entrar na parte de cinemática que a aceleração, ela começa a entrar, né? Então, a parte de movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, a gente vai começar com a questão de uma prova muito importante, que é a prova de polícia civil, e a banca é o CESP. Por que a gente comenta tanto do CESP, né? Que a gente vai ter também papiloscopista, e a banca vai ser a OCP, né? Mas por que o problema é o CESP? Meu amigo, porque se você consegue fazer uma prova do CESP, você consegue fazer uma prova de qualquer outra banca, né? Então não tem... E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu gosto muito dessa banca. Porque tem outras bancas que parece que eles não preparam tão bem o texto. Não é que isso isenta o CESP de você anular itens, tá? Inclusive a gente tem que sempre ficar ligado, porque, por exemplo, na última Polícia Federal de 2018, teve um item ali que dava pra entrar com recurso, mas ninguém entrou e a banca não mudou o gabarito, infelizmente, né? Dava pra gente ter uma mordidinha em mais pontos. Então tem que ficar de olho. Mas vamos começar de olho na tela. Então essa é a nossa questão. Ele fala assim, ó. Então, o problema do CESP é textos extremamente elaborados, grande demais. Mas tudo bem, a gente releva. Uma testemunha afirmou ter visto uma pessoa equilibrando-se no parapeito da varanda em um apartamento no 8º andar de um edifício e em seguida ter saltado para a frente. Isso é grave, para a frente. Mas quando eu terminar de ler, eu vou até fazer agora, tá? Vou fazer agora logo. Então assim, a gente tem aqui um prédio, dá uma olhadinha aí na tela junto comigo, tá? A gente tem aqui um prédio, tá? E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui é a porta de entrada. Então esse aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. A pessoa vai pro lado aqui, ó. Então ela tá aqui, certo? Beleza. Essa pessoa, na minha opinião, na minha humilde com O, humilde opinião. Gente, se uma pessoa ela vai saltar, tá aqui o corpinho dela, né? Você tá olhando aqui na tela, né? Tá aqui o corpinho dela. Se ela vai saltar, ela vai dar um impulso pra frente, pra cima, né? Ela vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer isso, certo? Só que ele falou que a pessoa pulou para frente. Ela fez isso aqui, ó. Entendeu? Deixa eu fazer mais bonito. Ela fez isso aqui. Então ela não fez aquele pulo assim pra depois cair, que é não sei nem se eu posso usar essa palavra, o normal, mas seria o habitual, não sei, gente, não tem palavra pra falar que isso é normal. Mas, ó, quando ele fala que pula pra frente, a gente tem que desenhar assim. Aqui vai ser o começo, velocidade inicial. Entendeu? Bom, vamos continuar lendo a questão pra gente entender. Aí continua aqui. Opa, nessa não é a de cima. Aí. Pulou pra frente. O que resultou em óbito. Gente, perito criminal, por isso que tem esse tema no enunciado, tá? Tendo o corpo permanecido no local onde caiu. Na perícia realizada, considerou-se que a posição do corpo apresentada pelo seu centro de massa. Considerou-se a posição do corpo representada pelo seu centro de massa. Verificou-se ainda que a altura do solo até o parapeito do 8º andar era igual a 30 metros. Então vamos anotar. Então essa altura aqui até o solo era de 30 metros, beleza? Então continua. Que a massa da vítima era igual a 80 kg. Vamos anotar também. A massa era 80 kg. E a altura, que é H, eu gosto de chamar eu particularmente, gente, porque eu sofri muito, tá? Hoje eu sou mestre em ensino de física, mas vocês não têm noção como é que foi a minha história para chegar nesse ponto. Eu nem sempre fui boa em física. Então eu fiz algumas associações para melhorar. Em física, uma delas é essa. Os livros adotam como H, como a altura sendo H. Mas para mim, né, a altura ela é um deslocamento na vertical. E deslocamento geralmente a gente chama de ΔS. Quando eu colocar as equações, vocês vão entender por que eu chamo de ΔS, tá? Então aqui, ó, ΔS. Como é na vertical, eu vou chamar ainda de mais, vou melhorar. É ΔS em Y, tá? Vocês vão entender jazinho por que eu faço isso. E ele fala que esse valor aqui é de 30 metros. Continua. Essa aqui é não é essa de cima aí. E que o corpo tinha sido encontrado a 9 metros de distância a partir da projeção vertical de onde a pessoa supostamente saltou. Então aqui, ó,
A gente anota assim, ó. Então, desse ponto aqui, onde a pessoa supostamente saltou, a gente tem uma distância aqui de 9 metros. Como vocês podem perceber, a gente está dispensando as características, as dimensões reais, né? Deixa eu dar uma diminuída aqui, porque não tem como a altura ser maior do que o deslocamento horizontal. Então, foi mais ou menos assim. Pronto, 9 metros. Ainda assim não tá perfeito, mas tá mais ou menos mais realista. Continua. Outra coisa aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui eu vou chamar de delta S em X. Por quê? Porque é o deslocamento que ocorreu na horizontal. Então, aqui, ó, 9 metros, certo? Então, continuando aqui. Opa, é de cima. De onde a pessoa supostamente saltou. Para a elaboração do laudo, considerou-se a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos anotar aqui, ó. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A resistência do ar é desprezível, ainda que um atleta padrão parado no solo... então isso aqui, gente, eu vou até destacar. Isso aqui é uma outra situação. Aqui, ó. Parado no solo para frente. Ó, isso aqui é uma outra situação, tá? Daqui a pouco eu volto aí nessa situação. Não é o caso agora. Esse, se eu não me engano, é pro item 3, tá? Item 1. O tempo de queda da vítima foi inferior a 2 segundos. Gente, tempo de queda, né? Olha só. Tudo que acontece na vertical, você vai ter a influência da gravidade. E a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, pelo que ele falou. Por essa unidade de medida, você sabe que a gravidade é um tipo de aceleração. E como essa aceleração ela nunca muda, então é uma aceleração que ela é constante. Então, toda vez que você tem uma aceleração que é constante, você obrigatoriamente considera como sendo um movimento retilíneo uniformemente variado. Aí você fala assim, mas professora, a trajetória dele não é uma reta. É meio curvado, né? Vou mostrar aqui, ó. A trajetória dele não é uma reta, é meio curvado. O que fazer? Toda vez que a gente tem movimentos assim, que tem essas curvas, a gente quebra o vetor, porque a gente não tem como desenhar um vetor curvado. Então, a gente quebra o vetor. Então, a gente pega um ponto, aí faz um pedaço dele na horizontal, faz um pedaço dele na vertical. Aí, o que tiver na vertical é movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado. E o que tiver na horizontal é movimento retilíneo uniforme, sempre, tá? Lançamento oblíquo, lançamento horizontal, tudo que for assim, a gente considera desse jeito. Como a queda dele ocorreu na vertical, tudo que aconteceu na vertical é movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Sendo movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem que lembrar das equações. Quais são as equações? Então, a primeira equação aqui, a primeira do movimento retilíneo uniformemente variado é a da aceleração média, que vai ser ΔV sobre ΔT. A segunda aqui é a da velocidade, né? V, que é igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. A terceira é da posição. S, que é igual a S0 mais V0 vezes T, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. E a última é a famosíssima de Torricelli, né? V ao quadrado, que é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Gente, quem é cada um, né? O A é a aceleração, o V é velocidade, se for velocidade, só V é velocidade final, se for V0 é velocidade inicial. O A é a aceleração, o T é o tempo, S é a posição final, S0 é a posição inicial e ΔS é o deslocamento, certo? Beleza, o que ele quer saber, gente? Ele quer saber o tempo, né? Então aqui, ó, ele tá perguntando o tempo, se é inferior a 2 segundos, certo? Aí o que você tem que fazer? Você tem que calcular o tempo. Para calcular o tempo, você tem que olhar dessas equações aí, quais são as equações que você tem tempo. A que você tem tempo, aliás, eu vou até melhorar, a que você não tem tempo é a 4. Então, a 4 já não vai entrar nessa resolução, certo? Outra coisa também aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Olha só. Quando a pessoa saltou, em seguida ter saltado, ela não saiu correndo, né? E saltou. Ela estava se equilibrando e saltou. Então, ela estava assim, ó, estava se equilibrando e depois saltou. Então, significa que no momento do pulo,
ela estava na mesma posição, só se mexendo assim. Ela não estava se mexendo no sentido de cair de velocidade, não tinha velocidade. Então, a velocidade inicial vai ser o quê? Vai ser 0. Então, vou anotar aqui, ó, velocidade inicial no estilo vertical é 0, tá? Lembra que eu falei que nesse tipo de movimento tem que quebrar. Tem que ser quebrar. Uma parte vai ser vertical, outra parte vai ser horizontal. Como a queda exige velocidade vertical, a velocidade inicial na vertical é 0, tá? Então, por isso que a gente coloca V0Y igual a 0. Beleza? Só que você não tem, você não tem a velocidade final. Essa equação aqui exige velocidade final. Você não tem. Essa equação aqui exige velocidade final. Você não tem. Então, isso significa, gente, que só sobrou uma equação para você resolver esse problema. Então, a gente tem aqui, ó, a equação 3. Esse S que tá aqui, eu vou, esse S que tá bem aqui, ó, que tá aqui somando, eu vou passar pro outro lado, ele vem subtraindo. A equação fica assim, ó. Eu escolhi a equação 3, então vai ficar assim, S menos S0 é igual a V0 vezes T mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Só que S menos S0 é delta S. E esse delta S é um delta S em Y. Então, vai ficar assim, ó, delta S em Y é igual a quem? Se é Y, então aqui é V0Y vezes o T, mais quem é a aceleração? É a gravidade, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, certo? Só que como a sua velocidade inicial é 0 em Y, a velocidade inicial em Y é 0, então este valorzinho aqui zera. E quem que ele chamou de delta S em Y? É a altura H. Então, a gente vai arrumar isso aqui. H é igual a G vezes T ao quadrado dividido por 2. Aí, o que você vai falar assim pra mim? Professora, mas essa não é equação de queda livre? Sim, é equação de queda livre, meus amores. Mas eu mostrei pra vocês que você não precisa separar na sua cabeça função horária das posições. S, que é igual a S0, mais V0 vezes T, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. E depois a equação da queda livre, H é igual a G vezes T ao quadrado dividido por 2. Você está ocupando o seu HD com duas equações que na verdade elas são iguais. E foi assim que eu fui melhorando o meu resultado em física até o ponto de chegar no mestrado. E sim, eu ia fazer doutorado, mas por causa da pandemia, deu uma estacionada, suspendeu o edital e eu tô esperando o edital ressair. Ressair? Não sei nem se essa palavra existe. Mas vamos lá, essa aqui é a nossa fórmula. A altura você tem? Tem. Gravidade você tem? Tem. O tempo você tem? Não tem, é o que você quer encontrar. Então, vamos isolar o tempo. O 2 está aqui, dividindo, você passa para o outro lado multiplicando. Então, 2 vezes H é igual a G vezes T ao quadrado dividido por 2. Esse G está aqui multiplicando, você passa para o outro lado dividindo. Esse 2 aqui está aqui, você passa em forma de raiz. Então, a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade é igual ao nosso tempo. Então, o nosso tempo vai ser igual a raiz de 2 vezes. Qual é a nossa altura? Nossa altura é 30. Vou colocar aqui, vou até colocar de laranja para ficar bem disfarçado. Aqui é 30 metros. Não precisa, só para vocês verem, tá? Aí, dividido por o G aqui é 10. Vou colocar de laranja, não é obrigada, é só para você entender. Gente, 30 metros e 10 metros por segundo ao quadrado, as unidades estão se combinando. Eu tenho metro em cima, eu tenho metro embaixo, pode cortar. Tá vendo a importância das unidades de medida estarem homogeneizadas? Pois é. Tá, professora, mas esse segundo ao quadrado aqui, esse segundo ao quadrado, ele tá dentro da raiz quadrática. Quando ele sair da raiz quadrática, vai ficar só segundo, entendeu? Então, deixa eu trocar aqui de cor. Então, o T vai ser igual a raiz de corta esse zero com esse zero. 2 vezes 3 vai dar 6, então vai ser a raiz de 6, né? Porque dividido por 1 vai dar 6 mesmo. Então, o tempo vai ser igual a 2,4 segundos. Vamos olhar aqui que pedia no item. Ele pedia no item aqui se o tempo de queda era igual a 2 segundos. Aliás, inferior ou igual a 2 segundos. Não é inferior, é superior. O item está errado, tá? O 2, gente, o 2, ele fala assim, ó. Na queda, o trabalho executado. Trabalho a gente não vai entrar agora, a gente vai entrar nos blocos mais pra frente, então a 2 eu vou pular, tá? Mas é só pra você saber que estava nessa prova, nessa questão, tá bom? A 3, então esse item, o 1, ele é nível médio.
O 3, ele é um pouquinho, ele é rapidíssimo. Se você sabe do conteúdo, marca. Só que aí você, exatamente, esse é o problema, você tem que saber do conteúdo, tá? Então, no 3 ele fala assim, para um atleta padrão, para que um atleta padrão, partindo do solo, a distância de 1,80 m após o salto, é necessário que as componentes horizontal e vertical do seu vetor velocidade sejam iguais. Aí, gente, aqui já é um pouquinho diferente. É a parte verde aí essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que eu destaquei, tá? É relacionada a esse item 3, por isso que ele é um pouquinho diferente. Então, nós temos aqui um atleta, e o atleta ele vai saltar, tá? Aí ele fala assim, ó, e ainda que um atleta parado, ou um atleta padrão, eu tenho dificuldade de falar a palavra atleta, gente, mas não sabia não. Um atleta padrão parado e no solo, consegue saltar no máximo 1,80 m pra frente. Então, ele tá falando que isso aqui é o tamanho máximo, tá? Esse conteúdo a gente chama de movimento oblíquo. Então, o movimento oblíquo, geralmente o pessoal dá uma corrida dele, porque ele realmente é um conteúdo mais difícil. Para você conseguir o alcance máximo horizontal no movimento oblíquo, o ângulo da velocidade, deixa eu pegar aqui, vou pegar preto. O ângulo da velocidade que o atleta tem que saltar com a horizontal tem que ser igual a 45 graus, certo? Se na horizontal faz um ângulo de 45 graus, então na vertical também vai fazer um ângulo de 45 graus, né? O que vai acontecer? Deixa eu passar aqui vou passar para cá, para esse aqui que tá em branco. Então, a gente tem aqui que para saltar, ele tem que fazer com a horizontal um ângulo de 45 graus, certo? Essa aqui é a nossa velocidade inicial, que é a velocidade de salto. Como essa velocidade ela é um vetor que está na diagonal, guarde isso para a sua vida. Isso me ajudou muito na minha época, né? Há 15 anos atrás. Faz muito tempo. Toda vez que você tiver um vetor na diagonal, você tem que decompor ele, né? Então, aqui, eu vou até apagar. Isso aqui é a linha horizontal, né? Onde ele vai saltar. E aí eu tenho um vetor diagonal aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor ele em uma versão dele na horizontal, que vai ser a versão dele, que a gente vai chamar de V0x, que é a versão de V0 em x. E você vai decompor também uma versão na vertical, que a gente chama de V0 em y, tá? Que foi aquilo que eu falei pra vocês. A trajetória dele é curvada. Então, como é uma trajetória curvada, a gente não calcula assim, a gente tem que decompor esse vetor, uma versão na horizontal e uma versão na vertical. O que for na horizontal é movimento retilíneo uniforme, o que for na vertical é movimento retilíneo uniformemente variado, entendeu? Então, voltando aqui, se esse ângulo aqui é de 45 graus, então esse ângulo aqui também é de 45 graus, certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse vetor que está aqui na vertical e vou deslocar ele para cá. Quando eu desloco ele para cá, eu não mudo nada. Ele continua na vertical e apontando para cima com a intensidade que a gente chama de V0y. Para que eu fiz isso então? É só pra gente fechar o triângulo retângulo, tá? Pra gente fechar o triângulo retângulo. Aí, só pra você ter uma noção, tem que ser 45, né? Eu vou pensar aqui como que vai ser a tangente de 45. Tangente de 40... Aliás, não de 45. Tangente de qualquer ângulo, tá? Tangente de qualquer ângulo. É o quê? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? A tangente de 45, ela é igual a 1. Tem que saber, tangente de 45 é igual a 1. Então, aqui eu vou substituir. 1 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o V0y, aqui ó. Cateto oposto a esse ângulo aqui, é o V0y. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o V0x. A única possibilidade para dar 1 é que V0y seja igual a V0x, tá? Então, este item aí está completamente certo, gente. Realmente, o vetor, as componentes na horizontal e na vertical tem que ser iguais para ele poder fazer o alcance máximo, tá bom, gente? Tô estourando meu tempo aqui
nesse bloco, eu falei o seguinte, eu vou ler mais uma frasezinha aqui, gente. Olha só que frase legal essa aqui, pra animar vocês. Estudar o que gosta é meio que cuidar de um filho na madrugada. Sempre vai tratá-lo com carinho e atenção, independente do sono. Ai, gente, que lindo, meu Deus. Eu adoro esse conceito desse curso aqui, eu tô apaixonada por esse curso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me procurem, não tenham vergonha, tá? Mandem fotos. Professora, eu não consigo resolver essa questão, professora, eu não consigo fazer isso. Que eu sempre estarei lá para ajudar vocês a conquistar a tão sonhada vaga, para usar a farda. Simbora! Um beijo e até o próximo bloco. Tchau, tchau!